O Real Madrid é o grande campeão espanhol da temporada 23-24. Esse sábado 4, os merengues venceram o Cádiz por 3-0 no Santiago Bernabéu. E como o Barcelona acabou derrotado por Girona, o time de Vini Júnior, Rodrigo e companhia não pode mais ser alcançado na tabela de La Liga. O Real chegou a 87 pontos na classificação, enquanto o Barcelona, que ainda tinha chances matemáticas, caiu para a terceira posição com 73. O vice-líder é o Girona, que bateu os culés e aparece com 74 pontos, mas como restam apenas 4 rodadas e 12 pontos a serem disputados, os merengues sagraram-se definitivamente campeões da temporada. Este é o 36º título do Real Madrid na história espanhola. Maior vencedor nacional do país, os Los Blancos abriram 9 conquistas de vantagem para o maior rival Barça. Os culés contabilizam 27 troféus do campeonato espanhol, sendo o segundo clube que mais venceu a competição. O Real Madrid conquista o título com uma campanha histórica. O time comandado por Ancelotti venceu 27 partidas das 34 disputadas até agora em La Liga, empatou 6 e foi derrotado somente para o Atlético de Madrid em setembro de 23. O Real agora foca na busca de mais uma Champions League. O time está na semifinal da competição contra o Bayern de Munique e encaram os bávaros na próxima quarta 8 com um jogo que vai sacudir o mundo. Vamos combinar que com esse embalo não é difícil ver o Real Madrid conquistando mais um grande título, conseguindo fazer a reedição da temporada 21-22, quando conquistou La Liga e Champions na mesma edição também. Aliás, falando em Real Madrid, Thibaut Courtois voltou a atuar pelo clube merengue nesse sábado 4 após ficar afastado dos gramados por cerca de 9 meses. O belga foi escalado por Ancelotti para ser titular na sua partida contra o Cádiz. Courtois sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e passou por uma cirurgia em agosto do ano passado. Após se recuperar, ele voltou a treinar em março desse ano, mas acabou tendo um problema no menisco do mesmo joelho, o que impediu seu retorno definitivo aos gramados. Na coletiva da última sexta-3, Ancelotti já havia confirmado que o goleiro iria ser titular, mas descartou Courtois na partida decisiva contra o Bayern, quarta-feira 8, pelo jogo de volta das semis da Champions. O treinador afirmou: "A final que temos na cabeça é a de quarta, em que Lunin vai jogar. Depois veremos o que vai acontecer." No primeiro confronto em Munique, o Real ficou no empate em 2-2 com o Bayern, com 2 gols de Vini Júnior. Para avançar, os merengues precisam de uma vitória simples diante dos bávaros, o que relativamente não é considerado difícil. Pode comemorar torcedor do Fluminense, porque mais um ídolo da equipe está de volta. Estou falando de Thiago Silva. Segundo informações confirmadas pela repórter Aline Nastari, da TNT Sports Brasil, o tricolor realmente fechou nessa sexta o retorno do zagueiro de 39 anos, que ficará livre no mercado a partir do mês de junho, quando termina a temporada do futebol europeu. Ele decidiu não renovar o seu contrato com o Chelsea e, mesmo com proposta de outros clubes da Inglaterra, preferiu voltar às Laranjeiras. Pois é, o contrato do defensor com o tricolor carioca será até junho de 26. Thiago Silva se reapresentará ao Fluminense no mês de junho e já poderá ter estreia no dia 1º de julho. A reunião que irá sacramentar o acordo acontecerá no próximo domingo 5. A favor do Fluminense pesou a volta ao tricolor, além de ser um desejo de Thiago Silva voltar ao clube carioca por toda a história e relação com a equipe, que também está a relação construída com o Chelsea. Afinal, aceitar a proposta de uma das equipes londrinas significaria jogar em uma equipe rival do mesmo local que os Blues. Thiago Silva jogou com a camisa tricolor por cerca de 3 anos, entre 2006 e 2008, completando 147 partidas, com 14 gols marcados e ganhando o título da Copa do Brasil de 2007, ficando com o vice-campeonato da Liberta no ano seguinte. Depois do Flu, o zagueiro atuou por diversas equipes da Europa, como Milan, Paris Saint-Germain e o próprio Chelsea, colecionando 28 títulos por clubes e outros 2 pela seleção brasileira. O atacante Davidson está de saída do Cuiabá, com o contrato próximo do fim, e o atleta não demonstra um interesse em renovar com o clube, por isso está afastado das atividades da equipe. A diretoria do Cruzeiro demonstrou interesse em contratar o jogador para a sequência de 2024. O diretor Alexandre Matos já teria realizado o primeiro contato pelo atacante, e a diretoria do Cuiabá não deve dificultar a negociação. A informação do interesse do Cruzeiro no jogador Davidson foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande. Em primeiro momento, o Cruzeiro busca um acerto com o próprio Davidson para, na sequência, buscar uma liberação do Cuiabá para já contar com o atleta na próxima janela de transferências. Caso o Cuiabá realmente não libere o atleta, o Davidson pode assinar um pré-contrato em julho, mas ainda precisará ficar na equipe até o fim da temporada de 24. Vale lembrar que o Davidson tem uma trajetória interessante pelo Palmeiras, quando, apesar de não ser titular, foi campeão de títulos importantes como o Brasileirão e a Clássica Libertadores de 2021, quando fez um gol na final contra o próprio Flamengo. Pro nível brasileiro, vamos combinar que o Davidson não é um jogador ruim, e aliás, pro nível do Cruzeiro, que tá voltando a se consolidar no futebol brasileiro novamente, seria uma grande contratação, pelo menos de boa para razoável. O que você acha? O nome do centroavante Gabriel Jesus ganhou espaço no noticiário do Palmeiras. O apresentador Benjamin Bach afirmou que o Verdão vai trabalhar para repatriar o ídolo e animou a torcida com a informação. Apesar de Gabriel Jesus viver na Europa desde 2017, o retorno seria focado em disputar o Mundial de Clubes de 25, torneio que o Palmeiras está garantido por vencer a Libertadores 2021. Independentemente
Independentemente do desfecho de Gabriel, um retorno ao clube paulista dificilmente deve ocorrer no momento. O principal motivo é o futebol europeu. Aos 27 anos e com bagagem na Premier League, o atleta ainda tem mercado no velho continente. Sendo assim, com a possibilidade de ser negociado pelo Arsenal, a expectativa é que os clubes europeus cheguem com força para firmar a contratação. Publicamente, Gabriel Jesus já demonstrou seu carinho pelo Alviverde e deixou claro que em algum momento irá retornar ao Allianz Parque. Além disso, o jogador já informou que caso retorne, não será no fim da carreira. Ele quer voltar para entregar dentro de campo e conquistar títulos. Por causa desse cenário, um retorno seria bem viável, ainda mais para jogar o Mundial, mas o velho continente deve pesar na balança e a volta ser postergada. Projetado pelo Palmeiras, Gabriel ainda ganhou espaço na temporada de 2015 e logo no primeiro ano conquistou a Copa do Brasil. Antes de viajar rumo ao Manchester City, ele ainda teve tempo de faturar o Brasileirão 2016, torneio que o clube vivia um jejum de 22 anos. Seria uma excelente contratação para qualquer nível do futebol nacional. O Chelsea resolveu entrar forte na disputa por Stephen William e trabalha para enviar muito em breve ao próprio Palmeiras uma proposta de 30 milhões de euros, cerca de 164 milhões de reais fixos, com outros 20 milhões de euros, cerca de 136 milhões de reais em objetivos. No total, um valor global que pode atingir até 55 milhões de euros, cerca de 300 milhões de reais. Não é de hoje que o clube inglês acompanha de perto e tem interesse na contratação do jovem atacante do Verdão, tendo já sinalizado recentemente com 2 outros valores. Ambos, no entanto, não agradaram. Tratado na academia de futebol como Messinho, Estevão, de 17 anos, tem contrato válido até 2026 com o Verdão, onde estreou profissionalmente em 23. Ao todo, fez 11 jogos oficiais e marcou 2 gols sob o comando de Abel Ferreira. É um nome frequentemente associado a uma das principais promessas do futebol BR. Convenhamos que para os Blues seria um nome muito interessante, isso também se o Barcelona não levar o Estevão, já que sabemos que o interesse existia e ainda existe. Se o Barcelona perder esse grande craque, pode sentir falta. Isso também vale lembrar se conseguir realmente bancar todo o aparato financeiro que Estevão precisa para realmente ser adquirido. E falando em Barcelona, não pense que eu esqueci. É impossível não citar o nome dele, do Vitor Roque. O Vitor Roque chegou ao Barcelona no início desse ano e no pouco tempo de Catalunha já vem deixado uma impressão muito boa no time espanhol, quer dizer, pelo menos na torcida, porque em relação ao técnico Xavi, a impressão tá muito aquém do que se deve. O Xavi mal coloca o cara para jogar. O Barcelona enfrenta uma situação que, caso não resolvida, pode resultar na saída dele. Segundo o Mundo Deportivo, o Barça pode ter problemas para inscrever Vitor, algo semelhante ao que aconteceu com Íñigo Martínez e Ilkay Gundogan no passado recente. Diante disso, o atleta seria considerado um agente livre e poderia deixar o clube permanentemente. Na ocasião, tanto Martínez quanto Gundogan tiveram que aguardar até que o Barcelona resolvesse a situação, reduzindo sua folha salarial para poder registrar ambos os jogadores. O Manchester United tem um grande interesse na contratação do Vitor e, segundo o que foi informado, podem tentar trazer o atleta para Old Trafford justamente de graça, caso o problema se confirme no Barcelona. Apesar disso, isso não deve ser a tendência, já que, apesar da questão, Vitor Roque deseja permanecer no Barça e só aceitaria sair do clube por empréstimo, retornando para o Camp Nou em seguida. Vale destacar que Vitor Roque assinou recentemente um contrato de 35 milhões de libras e que tem duração até 2031. Além disso, sua cláusula de rescisão é de 430 milhões de libras. Sendo assim, seria um prejuízo milionário se o Barcelona acabasse perdendo o jogador de graça nesse momento, ainda mais considerando o potencial de Vitor Roque. O brasileiro, vale lembrar, é considerado um dos mais promissores de todos os atacantes sul-americanos e vem mostrado que não precisará de muito tempo, de muita adaptação para brilhar na Catalunha. Porém, na verdade, vai precisar de muito mais acordo com o técnico Xavi, que por muitas vezes escanteia o jogador BR. O zagueiro Ronald Araújo vem sendo um dos principais destaques da equipe do Barça nas últimas temporadas. Suas atuações têm chamado a atenção e ele acabou caindo nas graças dos torcedores, que esperam que ele fique por muitos anos. Porém, a relação ficou um pouco estremecida após a Champions League e ele ter cometido um pênalti fatal que acabou contribuindo para a eliminação do Barça diante do Paris Saint-Germain. Ainda assim, não há dúvidas que Araújo é um cara tecnicamente completamente acima da média. Além de seus adeptos, o Uruguai também se tornou o sonho de alguns dos maiores clubes do futebol europeu, que pode sim desfalcar o Barça. Quem surge como um dos principais interessados é o Manchester United, que tem sondado a situação há bastante tempo. O jornal Sport informa que o United segue como um grande interessado na contratação do zagueiro uruguaio. A equipe fará mudanças significativas no seu sistema defensivo e acredita que o jogador pode vir a ser um nome de alto nível. Existe uma expectativa de que Harry Maguire e Rafael Varane deixem o clube no fim da temporada, deixando algumas vagas na defesa. A situação de Araújo está indefinida, principalmente após o zagueiro entrar em discussão com Gundogan. O meio-campista não gostou da expulsão do uruguaio e fez alguns comentários a seu respeito. No momento, o United não apresentou nenhuma oferta oficial pela contratação em definitivo do atleta. A expectativa é de que isso já aconteça nos próximos meses. Multicampeão no Grêmio e já considerado decepção para todos os times do Brasil, Luan entra na mira de clube brasileiro e pode agora vestir o vermelho. Grande ídolo gremista e nome bastante badalado no futebol BR, Luan deixou o Vitória recentemente e desde então segue livre no mercado da bola. Foram apenas 6 partidas pelo time de Salvador, com uma assistência fornecida.
Valencia. Perto do fechamento da janela de transferências, as partes optaram pelo encerramento do vínculo. Hoje, com 31 anos de idade, Luan soma passagens por alguns dos mais importantes times do Brasileirão. Além do Grêmio, o atacante já havia defendido equipes como Corinthians e Santos. Porém, no futebol paulista, o atleta não chegou nem perto de repetir as atuações dos tempos de Imortal, deixando ambos os clubes sem deixar saudades. Ainda assim, tem moral no mercado da bola. Há alguns dias, o portal À Tarde noticiou que o Mirassol surgia como um grande interessado no futebol do atleta. Entretanto, não é o único brasileiro na disputa. De Minas Gerais, também tem o América Mineiro de olho. Para fechar, o perfil ainda citou o interesse do Vila Nova, que chegou a ser derrotado pelo Sport na última rodada da Série B. No entanto, até o momento, ainda não há nada confirmado. Enquanto isso, o Luan segue com futuro indefinido. Ele que em 2023 voltou rapidamente ao Imortal, mas pouco atuou. Individualmente falando, o atleta viveu o grande auge da carreira na temporada de 17, tendo sido eleito o Rei da América. Naquele ano foram 18 gols e 6 assistências em 52 jogos. Alphonso Davies, do Bayern de Munique, não é o único jogador do clube alemão que está na mira do Real Madrid. O lateral esquerdo de fato agrada, mas é outro atleta de Munique que é o grande sonho de Florentino. O Real Madrid ainda segue interessado na contratação de Davies, mas deu um passo atrás. O canadense é muito bem avaliado dentro do clube, mas o foco da diretoria se dá para a chegada de um zagueiro central. De olho em zagueiros no mercado, o Real Madrid também está interessado no jovem alemão Musiala, de 21 anos de idade, considerado um dos craques do futuro do futebol mundial. Segundo o jornal Relevo, o Real Madrid segue Musiala há anos e gosta muito do seu futebol. Não há informações sobre propostas ou contratos, mas o jovem é um sonho merengue e do presidente Florentino Pérez. A posição do Bayern de Munique em relação a Musiala é clara. Eles não têm nenhuma intenção de vendê-lo aos concorrentes do futebol europeu. O entendimento é de que o jogador é um craque do futuro. Além do clube merengue, Manchester City e Liverpool são dois times que crescem os olhos para Musiala, mas todos os interessados estão cientes da posição do time alemão em relação ao jovem. O Musiala tem contrato com o Bayern de Munique até 2026. No mercado, seu valor cresce com o passar da temporada e atualmente bate na casa de 110 milhões de euros. Com as cores de Munique, o jovem soma 43 gols e 30 assistências em 161 jogos disputados. Musiala é cria do Bayern, com a passagem pelas categorias de base do Chelsea. O zagueiro Virgil van Dijk pode estar deixando o Liverpool no fim da temporada, após vários anos defendendo o gigante de Anfield. O seu contrato se encerra nos próximos meses e as conversas pela renovação do vínculo estão pausadas até o presente momento. A diretoria pensa em iniciar as negociações com o defensor em breve, mas pode acabar perdendo o jogador para um time rival. Quem surge como forte interessado na contratação do holandês é o Borussia Dortmund, que vem observando a sua situação. O jornalista Steve Bates informa que o Borussia Dortmund tem grande interesse na contratação de Virgil van Dijk. Precisando de um defensor, o clube tem observado as opções disponíveis no mercado europeu. O nome que mais agrada o time no atual momento é o jogador dos Reds, que tem seu contrato expirando. A mesma fonte interna indica que o holandês está bastante decepcionado com a saída de Klopp, o que pode até facilitar sua transferência. Ele não descarta a mudança de ares e avalia todas as possibilidades no momento. Apesar de seu interesse, o Dortmund sabe que não terá vida fácil na disputa pela chegada do veterano. Além deles, é reportado que clubes da Espanha, Turquia e Itália também têm se mostrado com vontade em contratar o Virgil. O Pedro tem se destacado com a camisa do Flamengo em mais uma temporada e também o desempenho chama a atenção de clubes do exterior. Segundo apurou o Bola VIP Brasil, o camisa 9 recebeu uma sondagem do Aston Villa, da Premier League. Os clubes europeus já estão projetando a próxima temporada e buscando alternativas para julho. Frequentemente o atleta recebe sondagens do exterior, mas sempre deixou claro que está feliz no Rio. Fontes ouvidas por parte do departamento de futebol do clube afirmam que nada chegou ao atacante nos últimos dias e reitera que Pedro faz parte dos planos e não tem nenhuma vontade de se desfazer do seu ativo. O Aston Villa estaria buscando um jogador para seu ataque na próxima temporada. Existe também o interesse em outro atleta brasileiro que ainda não teve seu nome revelado. Para tirar o camisa 9 da Gávea, os ingleses vão ter que abrir o bolso, uma vez que o clube só aceita mediante a multa. Na última vez em que as partes aceitaram a renovação, a multa de Pedro subiu. Na época, o jogador estava sendo fortemente ligado a uma transferência para o futebol europeu e também ao Palmeiras. O aumento do valor foi uma forma que o clube viu de se resguardar de constantes investidas de outros clubes. A multa anterior de Pedro era de 60 milhões de euros, cerca de 333 milhões de reais. Com o novo vínculo, os valores subiram ainda mais. O jogador tinha contrato até 2025, mas as partes anteciparam a renovação e estenderam até 27. Pedro também ganhou um aumento com a renovação. Artilheiro do Flamengo, Pedro está sendo peça fundamental do Fla nessa temporada, estando 100% focado na disputa dos campeonatos que o Mengão terá pela frente, incluindo, claro, a Libertadores. E aí, você gostou? Mais um giro de notícias concluído. Eu sou Zé Fute, obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!